Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor. Esse espaço que é, na TV Suprem, o braço de comunicação da União Planetária. E é com muita alegria que hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que, como sempre, vou deixar para anunciar depois do nosso poema. E hoje eu escolhi um poema que dialoga com o nosso convidado e, ao mesmo tempo, com a jornada que eu estou intuindo que a gente vai seguir. Então, o poema é do Rainer Maria Rilke e diz assim: Você, enviado para além de suas lembranças, vá ao limite do seu anseio. Incorpore-me, arda como chama e faça grandes sombras nas quais eu possa me mover. Que tudo aconteça com você, beleza e terror. Siga em frente. Nenhum sentimento é final. Não se permita perder-se. Próximo está o país que chamam vida. Você o reconhecerá por sua seriedade. Dá-me a tua mão. Então, assim, é com essa alegria, com esse convite do Rainer Maria Rilke, que eu convido para estar conosco nosso querido reitor da Universidade Internacional da Paz, Roberto Crema. Roberto, seja bem-vindo ao nosso Terra, Meu Amor, esse espaço que se abre sempre para trazer questões ligadas à paz e harmonia entre todos nós. Todos vocês já devem conhecer Roberto Crema, mas nunca é demais lembrar que o Roberto, reitor da Universidade da Paz, ele é psicólogo, antropólogo, mestre em ciências humanas e sociais pela Universidade de Paris, formação em diversas escolas humanísticas e transpessoais. Ele é coordenador do enfoque do cuidado integral, uma ecologia do ser, na perspectiva de uma quinta força em terapia. Ele coordenou o primeiro Congresso Holístico Internacional em 1987, que impulsionou e enraizou em Brasília, no Brasil e no mundo, né, a Unipaz, e ele foi o introdutor da formação holística de base, que é a espinha dorsal pedagógica da Unipaz. Como eu disse, ele é reitor da Unipaz, ele é autor e coautor de mais de 30 livros. Então, com esse currículo maravilhoso, Roberto, eu te dou as boas-vindas. Muito obrigado, querida Regina. Uma alegria estar no Terra, meu amor. Que bom. Roberto, como você é reitor da Unipaz, e eu sei que você ama Krishnamurti, inclusive você está trabalhando com Krishnamurti, eu gostaria de trazer algo que está ligado ao conhecimento e à educação, para você comentar, para começar o nosso encontro. Então, diz assim, Jiddu Krishnamurti diz: o homem sobrecarregado de conhecimento, de instrução, assoberbado sob o peso das coisas que aprendeu, jamais é livre. Pode ter uma extraordinária erudição, mas seu acúmulo de conhecimento o impede de ser livre e, por conseguinte, ele é incapaz de aprender. Eu acho esse pensamento do Krishnamurti uma convocação tão profunda. Eu gostaria de ouvir como que você percebe esse pensar do Krishnamurti. Que linda pérola de sabedoria que você nos traz, Regina. Ao longo de 30 anos na Unipaz, nós falamos de uma ecologia individual, social e ambiental. Eu tenho agora, sobretudo nesses últimos anos, focado numa quarta ecologia, que é a ecologia da presença. Ela é transversal, ela que vitaliza e articula a ecologia individual, social e ambiental. Eu considero Jiddu Krishnamurti o avatar da presença. Toda a nossa civilização ocidental, a partir do século XVII, se fundamenta no grande pai da razão crítica,
Descartes, que dizia: penso, logo existo. Eu diria que, escutando essa afirmação que você nos traz, tão inspirada, do Krishnamurti, ele diria: não penso, logo eu sou. Porque essa foi eu diria que a insistência de Krishnamurti ao longo da sua longa vida e obra. Ele nos convoca a retornar ao agora, que é o único espaço que nós temos. O passado é uma ilusão, o futuro é uma ficção. E, no entanto, nós fomos educados normoticamente para o passado e para o futuro. E, por isso, nos soterramos de conhecimentos e a memória acaba sendo o túmulo da criatividade e do aprendizado, que é essa abertura para o novo. Krishnamurti, um despertador dos seres humanos. Sim, Roberto, inclusive ele traz isso mesmo, né? Que a memória, ela é fonte, ela retém, ela aprisiona. E eu achei muito incrível essa frase do Krishnamurti, porque a gente tem tendência a achar que o fato de educar está atrelado a libertar, está atrelado a expandir. Mas, se não houver essa observância... E, Roberto, como que você sente essa questão trazida pelo Krishnamurti, ligada ao exercício da liberdade na direção de uma cultura de paz? Então, é importante sempre lembrar que paz, por um lado, é uma emanação, uma consequência da conquista da inteireza no nosso interior, e, por outro lado, paz é movimento. Para dizer numa expressão apenas, paz é inteireza em movimento. Ora, nós aqui no Ocidente somos modelados para uma sociedade do espetáculo, dos acontecimentos. O que vai estar acontecendo agora? Quais foram as notícias? No entanto, o que Krishnamurti sempre nos convocou foi olhar para o processo. Todo acontecimento é emergência rápida de um processo longo, discreto e silencioso. E se nós colocarmos a nossa atenção apenas na superfície do palco dos eventos, nós jamais vamos compreender a fonte de onde todos os eventos brotam, que é o processo. E para ser capaz de acompanhar o processo, é preciso se libertar do passado e do futuro. É preciso ser capaz de agora. O processo é agora. E essa é a insistência do Krishnamurti ao longo de toda a sua obra. Ele nos convoca ao essencial, a ir além dos conhecimentos e além das experiências que são frutos do passado e tendem a assassinar o agora para que o passado se perpetue. Então, eis o segredo da liberdade. A liberdade é ser capaz de agora, desse espaço onde a recriação, a renovação é possível. Eu me lembro de um poema que você conhece, da Cecília Meirelles, que eu acho que é muito krishnamurtiano. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica teus olhos para verem mais, multiplica teus braços para semear estudo, destrói os olhos que tiverem visto, crie outros para outras visões, destrói os braços que tiverem semeado, para que se esqueçam da colheita. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Eis um poema como o do Rilke, que inicia falando do além da lembrança, falando da chama que arde e falando também: dá-me tua mão.
tudo isso só pode acontecer, é como a respiração, agora. É como amar, agora. Agora, é importantíssima essa conexão, porque eu percebo que esse momento, né, diante dos desafios contemporâneos que a gente está atravessando, as pessoas estão vivendo uma ansiedade em relação ao futuro, especialmente nesse momento, Roberto, em que nós estamos lidando com uma instabilidade internacional que está colocando as pessoas amedrontadas diante da possibilidade de uma guerra no hemisfério norte e que já está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então, assim, você trazendo essa questão, a gente percebe que liberdade e paz, elas estão intrinsecamente ligadas. E, ao mesmo tempo, você trouxe essa questão de um conhecimento aprisionador e que a gente precisa se abrir para uma experiência de ser. É o aprender na experiência do viver, que é o agora que traz, né? Você poderia comentar essa questão da ecologia da presença para nós, nessa perspectiva de uma paz, de um estado de inteireza? Talvez, Regina, a Unipaz traga essa originalidade desde o início, desde o primeiro Congresso Holístico Internacional, em que o nosso perene reitor, Pierre Vai, dizia que não basta os saberes. Todos os saberes são importantes para se investigar e construir no mundo exterior. Agora, é preciso ser. E o ser implica em não saber. A expressão que Pierre Vai cunhou para esse, eu diria que, caminho fundamental que precisa complementar o caminho do saber, que é o caminho analítico, é o caminho da decomposição do todo nas suas partes, é buscar compreender o todo pela parte, que tem a sua aplicabilidade na tecnociência. O Pierre Vai denominou de holopraxis, caminhos de despertar da presença, que nós vamos encontrar em todas as tradições sapienciais. A contemplação cristã, o yoga hindu, a meditação budista, a meditação ativa taoísta, do Tai Chi Chuan, que você tanto ama, a dança dos derviches, da tradição sufi, enfim, falando em uma palavra só, meditação, que até mesmo na ciência hoje nós estudamos como mindfulness, a plena atenção a esse instante, ao agora. Então, é isso que talvez diferencie a Unipaz de outras universidades, é que nós não apenas facilitamos o desenvolvimento de uma inteligência analítica que é fundamental para explorar e para conquistar o mundo exterior, mas que fracassa retumbantemente quando se trata de investigar e construir no mundo interior. Então, é preciso complementar a dimensão analítica com a dimensão simbólica, que eu denomino de sintética, do não saber. Porque quando a nossa mente se esvazia, a nossa taça transborda. E é aí que nós vamos dançar na liberdade do amor e da paz. Roberto, muito obrigada por essa sua reflexão tão profunda. E, assim, você é um grande psicólogo, é um grande terapeuta. E, voltando a Krishnamurti, ele tem uma reflexão que eu li há pouco tempo, e que eu acho que pode, assim, eu gostaria que você comentasse, porque tem a ver com isso, com a pergunta que eu fiz sobre a questão desse movimento da guerra, desses conhecimentos que, na verdade, não libertam, aprisionam, e tem a ver com
isso que você trouxe da Unipaz, né? Que a meditação, a ação através de um mergulho. Então, assim, eu vou perguntar para o psicólogo e terapeuta Roberto Crema, a partir dessa frase do Krishnamurti, esse pensamento. Abre aspas. Nós estamos perguntando por que os seres humanos que desenvolveram a mais maravilhosa tecnologia que o mundo jamais conheceu têm permanecido psicologicamente e internamente mais ou menos iguais pelos últimos 40 mil anos. Temos sistemas, temos ideias, temos todos os livros que chamamos sagrados, mas não temos produzido uma transformação radical, uma revolução psicológica. Então, Regina, realmente, de novo, é um insight brilhante, porque fala dessa tecnociência desorientada que nós desenvolvemos, sofisticada, porém, nas mãos de quem? E para quê? E para quem? Essa é a questão. Nos últimos séculos, nós desenvolvemos de uma forma unilateral a dimensão de um saber técnico, de uma racionalização crítica e que tem, sempre insistirei, a sua importância. Porém, que exercitada de uma forma unilateral nos leva a esse abismo no qual nos encontramos. Veja, eu diria que os cavaleiros do Apocalipse se encontram visíveis nos noticiários de cada dia. Como você disse, a guerra está aí, a peste está aí, o que é essa Covid, o que outras doenças que nos chegam, nos surpreendem, a fome, esse cinturão de pobreza e a morte. Agora, nós não podemos nos esquecer que talvez seja, como dizia Nietzsche, necessário muito caos para se fazer uma estrela bailarina. Nós estamos, eu considero, nos estertores de uma agonia final de um sistema insustentável, que está desabando e vai continuar desabando. Os sintomas estão aí muito visíveis. Agora, há um outro sistema que está brotando, que está nascendo, e tudo que nasce, se o que morre faz muito barulho, se as bombas lá, nesse momento, entre os países que se dilaceram, fazem muito barulho, se a violência, se a falta de diálogo, se a estupidez, se a corrupção faz muito barulho, o que nasce? Nasce silenciosa e singelamente. Uma borboleta se desprende da crisálida de uma maneira melodiosa. Então, nós precisamos colocar nossa atenção no que está brotando, do que está desabando. E Krishnamurti nos ofereceu esse legado. A compreensão somente possível no estado desperto, agora, é a fonte da renovação. E você seguir ideologias que são produções do passado, são memórias, de uma forma cega, de uma forma totalmente normótica, como nós falamos na Unipaz, mecanizada, como Pierre insistia, não gera nenhuma compreensão, não gera nenhum olhar aberto, nenhuma plena atenção. Então, os líderes da reconstrução, já que tem um sistema que está desabando, nós precisamos de líderes para a reconstrução. E esses serão aqueles que vão se orientar pela bússola do coração, pelo grau da intuição, que Krishnamurti dizia que é a inteligência da totalidade, e que é essa inteligência do feminino luz. Eu creio que será através dessa bússola
a inteligência feminina orientando a masculina, a simbólica orientando a analítica, o amor orientando o conhecimento. É assim que nós vamos reconstruir, quem sabe, uma nova humanidade no jardim da Terra. Roberto, obrigada por essa partilha importante. E o que você trouxe agora em relação a toda essa integração, né, do pensamento, me lembra os 4 pilares da transdisciplinaridade que justamente fundamentam a nossa teoria fundamental, né, que é justamente a integração da ciência, da filosofia, das artes e das tradições. Ou seja, nós estamos realmente vivendo um momento de caos no qual esses diferentes ingredientes, vamos dizer entre aspas, né? O pensamento científico, a filosofia, as origens da nossa ancestralidade, que construíram toda a nossa trajetória no mundo, junto com as artes, são esse caldeirão fértil a partir do qual poderá emergir uma nova maneira de perceber e olhar o mundo. Mas é preciso que haja uma convocação, porque o próprio Krishnamurti diz assim, numa determinada obra dele, de 1950, ele diz assim: enquanto não souberdes o que sois, nenhuma base tereis para pensar com justeza. E esta é a razão porque é essencial conhecerdes a vós mesmos antes de fazerdes qualquer coisa. Então, assim, isso nos remete, Roberto, a um centramento, a um reconhecimento de que esperamos que o mundo se harmonize, mas que é preciso que cada um de nós faça o movimento no sentido de buscar essa harmonia interna, de buscar essa pergunta assim, qual é o meu lugar no mundo? Você concorda com isso que eu estou trazendo? E como que você acha que a educação para a paz pode contribuir com esse desvelar dessa inteireza, dessa presença de cada um de nós no mundo? Então, Regina, eu concordo plenamente e converge essa pérola de sabedoria do Krishnamurti com outro grande mestre que há 2000 anos dizia: o que adianta você ganhar o mundo inteiro se você se perdeu, se você não sabe quem você é, aonde você está, para onde você vai? O que nós constatamos é que nos últimos séculos nós investimos apenas no mundo da matéria e esse investimento nos trouxe resultados. Nós estamos aqui num contexto sofisticado, virtual, produto da tecnologia. Agora, não houve o devido investimento no mundo da alma e no mundo da consciência. E por isso, nós nos desnorteamos. Ou seja, nós perdemos o nosso norte. E o norte precisa ser encontrado no interior, na bússola do coração. E, novamente, eu insisto, na inteligência feminina, do Graal. Não basta a espada. A espada é importante. O logos, a palavra, o conhecimento que advém da memória, tem a sua importância, como o Krishnamurti dizia. Do ponto de vista pragmático, isso é importante. Agora, isso não nos ajuda no autoconhecimento, querer compreender a alma e a consciência apenas com um instrumento analítico é como querer tomar sopa com garfo. Escapa, escapa. E aí nós precisamos orientar o pensamento pelo não pensar. Aliás, eu adoro essa expressão que você vai encontrar ressonância em todas as tradições sapienciais. Só é capaz de bem pensar quem é capaz de não pensar. Não pensar. Preciso orientar o nosso pensamento, a nossa palavra e a nossa ação. Sim, eu acho muito importante isso que você traz, porque assim, o silêncio é esse espaço no qual a gente nutre essa verdade interna, né?
essa verdade interna da qualidade da presença de cada um de nós. Porque cada um de nós também está nesse mundo para trazer o seu logos, para trazer o seu verbo, para trazer a sua palavra. E tem uma frase do Krishnamurti que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que é preciso que a gente aprenda a arte da responsabilidade. Na medida em que a gente se dá conta, ele diz assim, eu até estou com... Eu separei aqui algumas frases dele, algumas pérolas de sabedoria. Então, ele diz assim, quando compreendermos que representamos toda a espécie humana, a nossa resposta é total e não parcial. A responsabilidade tem, então, um sentido inteiramente diferente. Temos de aprender a arte dessa responsabilidade. Então, assim, essa responsabilidade que cada um de nós tem nesse momento de protagonizarmos a paz, de protagonizarmos a harmonia, de protagonizarmos o mundo que desejamos criar, né, a partir da escuta desse silêncio e, ao mesmo tempo, da abertura interna para essa arte da responsabilidade. Querido, nosso tempo está acabando, é inacreditável como, quando a gente está junto, o tempo voa. Eu não acredito nisso, mas é real. Então, assim, eu gostaria de deixar para você compartilhar, que eu sei que você tem um convite para nos fazer, então eu gostaria que você trouxesse esse convite. Então, de fato, Krishnamurti vai criticar muito a reatividade, que é uma função do passado, que engendra o futuro, para a responsabilidade, que é a capacidade de responder a esse instante, agora. E para facilitar um espaço de retiro, de aprofundamento, nisso que nós falamos desde o início, Regina, é que estamos programando um retiro na Unipaz, focado no tema ecologia da presença, o desafio do agora. É onde poderemos, através de meditação, através da palavra, do Logos, mas também através do mantra, através do caminhar na natureza, desvelar essa compreensão que emerge do encontro da palavra com o silêncio, da razão com o coração, da sensação com a intuição, para que haja futuro para as novas gerações. Roberto, então você está trazendo um presente para todo mundo. Que dia que é esse que se inicia esse retiro? Qual é a duração dele? Será de 30 de setembro a 2 de outubro, sendo que 2 de outubro vai terminar, é um domingo, vai terminar em volta do meio-dia, para que possamos todos, cada um, votar, porque é o dia que estaremos no Brasil exercitando a nossa liberdade, o voto consciente. Sim. Roberto, olha só, então eu quero só aproveitar a oportunidade para lembrar que esse retiro vai acontecer na sede da Unipaz, que fica num lugar lindíssimo. Então, além de vocês beberem na fonte da sabedoria do Roberto, é uma oportunidade de um refúgio junto à natureza, com as cachoeiras, com a preservação do cerrado, que ali é uma área de preservação ambiental. Então, assim, é um espaço que favorece esse recolhimento e esse encontro para a ecologia da presença. Roberto, gratidão profunda pelo nosso Terra, Meu Amor, juntos. A você, telespectador, também quero agradecer muito e até o nosso próximo encontro. Até lá.